Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui a configuração e comunicação da rede Canopy entre CLP Delta e dois servos drivers ASDA A2 da Delta. Para começarmos o vídeo, vamos estar realizando o reset de fábrica dos nossos servos motores. Então aqui apertando o Mode, indo para o parâmetro P2 8, passando ele para o valor 10 no nosso servo número 1. Também vamos estar realizando esse mesmo reset no nosso servo 2. Então vamos no parâmetro 2, 8 e vamos deixar com o valor 10 e dar no 7. Após realizarmos o reset do nosso servo, ambos os servos. Então vocês vão ver que foram desenergizados. Após passado um tempo, energizamos os nossos servos. Vocês podem verificar que os nossos servos eles estão vindo com o alarme AL13, tanto o servo número 1 quanto o nosso servo número 2 também. Bom, então a gente fazendo o reset dos servos, tá? Eu vou diminuir aqui essa parte da câmera aqui, vou deixar no cantinho para vocês continuarem visualizando. A gente vai abrir aqui a parte do software de parametrização dos servos. Preciso selecionar aqui na parte de offline para deixar em online e venho nessa parte de parâmetros de editors. Primeira coisa, a gente vai fazer a leitura dos parâmetros que contém dentro do nosso servo drive. Após a leitura realizada, como nós já realizamos a parte do reset, vamos fazer algumas alterações necessárias em parâmetros. Os primeiros parâmetros necessários de alteração, tá, são os parâmetros P2.15, que eu preciso zerar ele, P2.16, também preciso zerar, e P2.17, que eu também preciso zerar. Esses parâmetros eles são responsáveis por tirar aqueles alarmes padrões que estão ali no nosso server, tanto o AL13 quanto o AL14 e a AL15 também, tá? Então, após realizarmos essas alterações, a gente pode vir e descarregar os parâmetros para o nosso servo 1, que é esse nosso primeiro servo aqui que está com o cabo conectado. Nós vamos ver que na telinha do nosso servo já não temos mais os alarmes mostrando nele, tá? Então agora nós vamos para a parte de parametrização dos parâmetros necessários para a comunicação Canopy. Então voltando aqui para o nosso P2, nós vamos no P2.30, vamos dar 2 cliques sobre ele e vamos selecionar a opção número 5, tá? Que diz respeito à parte de proteger as memórias do drive. Vamos selecionar a parte de OK. Vamos lá no nosso parâmetro P101 e vamos alterar o método de controle de modo PT para o método de controle de modo PR. Continuando, nós vamos para o parâmetro P300, tá? Esse parâmetro P300 é o parâmetro o qual define para mim qual vai ser o endereço desse meu servo na rede Canopy. Então, como a gente tem dois servos, a gente vai definir esse nosso primeiro aqui da esquerda do CLP como 1 e esse nosso segundo aqui à direita do CLP como 2. Tá? Então, vamos definir o valor de 1 aqui nesse nosso servo. No parâmetro P301 é onde nós vamos configurar a transmissão de comunicação que vai ser realizada nessa parte da rede Canopy. Então, nessa nossa primeira opção, é o balde rede do nosso CLP. Então, vamos manter o valor 1 de 9600, que é o padrão do CLP. E nessa parte aqui, que é a opção 2, nós vamos deixar com o valor 4 de velocidade de comunicação. E vamos descarregar todos esses parâmetros para o nosso server. Então, estamos descarregando todos os parâmetros alterados para o nosso servo motor. Vamos dar um OK e aqui ele vai dar uma mensagem pedindo para que nós desligue e ligue o nosso servo para salvar esses parâmetros alterados. Então, vamos tirar ele de online. Vamos desligar
o nosso servo. Vamos deixar ele por um determinado tempo desenergizado. E vamos ligar novamente. Com isso, nós temos a comunicação CAN-open do nosso primeiro servo drive realizada. Vou pegar o cabo de programação desse nosso primeiro servo e vou colocar no nosso segundo servo para que nós façamos as alterações. Como aqui no nosso computador, no nosso software, nós já estamos com os parâmetros de comunicações os quais a gente alterou, eu posso simplesmente deixar ele online com o servo motor o qual a gente está utilizando e preciso vir aqui no nosso parâmetro P300, que é o parâmetro qual vai ser diferente, precisa ser diferente do primeiro servo motor o qual a gente fez a alteração. Tá? Por que precisa ser diferente? Como eu falei, precisamos definir qual é o valor dele na rede. Se eu descarregar esse programa com o valor 1, conforme consta aqui para a gente, ele vai estar no mesmo endereço do outro servo. Então, ele vai estar funcionando juntamente com aquele outro primeiro servo. Como eu quero fazer acionamentos diferentes, então eu vou colocar o valor número 2. Então, ele vai ser o nosso segundo servo na nossa rede CAN-open. Realizando essa alteração, todas as outras alterações anteriores podem ser iguais. Então, a gente vai simplesmente descarregar os parâmetros para o nosso segundo servo drive. Após descarregarmos, vai aparecer a mensagem para a gente novamente. Selecionamos a parte de offline e vamos novamente desligar o nosso servo, aguardarmos um determinado tempo e vamos energizar esse nosso servo novamente. Com isso, nós temos essa parte de configuração CAN-open já realizada, tanto no nosso servo número 1 quanto no nosso servo número 2. Agora nós podemos partir para a parte da configuração CAN-open dentro das comunicações do nosso CLP. Bom, aqui na parte do nosso CLP, nós já temos o cabo de programação interligado com o nosso CLP e a rede CAN-open também já interligada entre o nosso CLP e os nossos servos motores. Vou estar fechando aqui, né, o ASDA-Soft. Vamos primeiramente abrir o nosso COM-MGR para verificar conexões. Então aqui eu tenho uma conexão criada como AS posicionamento. Vou dar um autodetect. Aqui mostra para a gente que a comunicação está perfeita, né? Detecção com sucesso. Então após isso eu posso fechar e vamos abrir o nosso ISPsoft para começarmos uma nova programação. Bom, com o ISPsoft aberto, precisamos vir em Tools, Communication Settings e selecionar o driver o qual nós criamos de comunicação, que é o AS Posicionamento. Ok, vamos abrir aqui um novo programa. O modelo de CLP que a gente está utilizando é o AS218TX. Então vou colocar o nome do programa como Rede CAN e vamos dar o OK. Vou abrir um novo programa aqui, para que depois nós possamos criar um acionamento simples de demonstração para vocês. Primeiro passo com o ISPsoft aberto é nós virmos aqui na parte do HWConfig para configurar a rede CAN-open dentro do nosso CLP, para que aí sim nós temos a comunicação entre CLP e os servos drivers. Então, com o software HWConfig aberto, nós precisamos dar 2 cliques aqui na nossa CPU e virmos na parte de comunicação CAN. Após selecionarmos, tá, nós vamos precisar deixar na parte de CAN Port, tá, vamos deixar selecionada a parte de Delta Special Drivers e AS Remote Mod. E aqui nessa parte de Rate CAN, nós vamos deixar com a velocidade de 1000K, que foi a velocidade a qual a gente definiu lá no parâmetro P301 dentro do nosso servo drive. Então, após definirmos a porta CAN como Delta Special Driver e a Rate CAN como 1000K, vamos realizar o download para o nosso CLP, para que assim nós habilitemos a
a comunicação CAN-Open. Após isso, podemos fechar e salvar essa configuração, para que caso nós percamos a configuração, assim que abrirmos HWConfig, ele esteja salvo para a gente. Bom, na parte de parametrização, na parte de programação do nosso CLP, se nós virmos aqui nessa aba de APIs do ISPsoft, aqui na parte de baixo, nós vamos encontrar a questão do Delta Especial CAN-Open e EtherCAT Communications. Assim que selecionarmos essa questão, nós vamos encontrar vários blocos de utilização da rede CAN-Open. Tá? Então, todos os blocos que a gente possa utilizar dentro da rede CAN-Open, eles estão aqui. Então, de início, nós vamos usar o initc. Tá? O initc nada mais é do que o bloco que vai habilitar a comunicação com um determinado servo. Tá? Então, aqui vamos criar uma programaçãozinha simples. Por exemplo, onde o M0, assim que o M0 selecionar, ele vai habilitar a comunicação com o nosso servo número 1. Então, pressionando aqui a parte de F1, né, com o bloco selecionado, nós vamos ter aqui algumas explicações em relação a ele e alguns exemplos também, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, né, temos uma memória de retorno dele, né, que é essa memória ASM 1681, tá? E o initc, que é o nosso bloco que ele vai indicar qual é o servo com o qual a gente vai trabalhar dentro dessa nossa programação. Então aqui nós precisamos criar o reset da nossa M0 e aqui nós vamos criar o acionamento de SM1681, tá? Então quando selecionarmos o M0 e ele passar a comunicação para o nosso servo 1, estando tudo correto, ele vai resetar o nosso M0 e vai retornar essa comunicação do initc. Essa memória sendo acionada, ela mostra para a gente que a comunicação CAN-Open está ok. Caso aconteça de selecionarmos o M0 e não retornar essa memória SM1881, nós temos algum problema na nossa comunicação em rede CAN. Tá? Então, realizando essa questão aqui, nós vamos descarregar o programa para o nosso CLP. Então, após descarregarmos o programa para o CLP, vou deixar ele de modo online para a gente e vou selecionar o M0. Aqui vocês podem identificar que deu o problema conforme eu havia falado para vocês. Né? Selecionamos o M0, até então acionou o reset, mas não teve o acionamento da nossa parte de servo em relação à parte de comunicação. Tá? Por que nós não tivemos essa comunicação? Configuramos o servo 1, configuramos o servo 2 e configuramos a comunicação CAN-Open no nosso CLP. Porém, depois da nossa comunicação CAN-Open do CLP, nós não desligamos o nosso CLP, né? Então, a gente precisa simplesmente, depois de toda a configuração, vamos desenergizar e energizar novamente todo o nosso servo. Então, tanto servo 1 quanto servo 2, e também essa nossa parte do CLP, a gente pode simplesmente passar para a parte aqui de stop e run do nosso CLP. Tá? Então, nessa questão, passando de stop para run do CLP, alimentando, né, desligando e ligando novamente os nossos servos, a gente vai voltar a deixar online o nosso CLP. E com isso, vamos selecionar M0. Então, continuando aqui, então, após todas as configurações realizadas, a gente vai selecionar o M071. A gente vai ver que a gente teve o retorno da nossa memória SM1681. Então, isso confirma para a gente com que nós tenhamos realizado a configuração correta do nosso servo 1 com o nosso CLP. Tá? Em continuação aqui, tá? Nosso servo 1, como vocês podem verificar aqui, nós estamos realizando movimento com ele, né? Então, aqui vocês podem identificar a parte do eixo dele aqui em movimento, tá? Vamos dizer assim, movimento não, ele está livre, tá? Então, aqui seguindo essas nossas ideias aqui, né? Vamos partir para
para um segundo bloco para a gente aqui. Então, vou criar uma leitura de M2. Quando a gente der um pulso acima, né, nós vamos utilizar o ASDA-ON, que é para poder deixar o nosso servo em estado de eixo fixo. Em S1, nós vamos identificar qual é o servo qual a gente vai trabalhar. Então, a gente está trabalhando com o servo número 1. E aqui nós vamos colocar o valor 1 para servo ON ou o valor 0 para servo OFF. Então, como nós queremos passar para servo ON, deixamos o valor 1. Criamos uma nova network de END-F, que é pulso para baixo de M2, que quando a gente desligar o M2, o ASDA-ON do servo 1 vai passar para 0. Então, aqui nós ligamos o nosso servo em ON e aqui nós desligamos o nosso servo em OFF. Então, após isso, vamos descarregar esse programa para o nosso CLP e vamos realizar o teste. Tá? Então, aqui temos o nosso eixo com movimento, como vocês podem estar identificando aqui. Vamos selecionar o nosso servo ON. E aqui nós vamos identificar que a gente não consegue mais mover o nosso eixo. Se nós formos mover o nosso eixo, a gente vai girar o nosso motor. Tá? Então aqui, como vocês podem identificar, essa parte de baixo, virar a câmera um pouquinho mais para cá, né? Vocês vão identificar que o eixo está fixo. Então, nós temos a comunicação com o nosso primeiro servo, a parte de servo ON. Para que consigamos fazer o giro desse nosso servo, nós temos aqui alguns determinados parâmetros, alguns determinados blocos, como DDR-VC, DDR-VAC, DPL-SVC. Tá? Vamos criar aqui uma nova network de M4 e vamos usar o nosso bloco DPL-SVC, né, que aqui eu vou identificar qual o servo qual a gente vai trabalhar. Então é com o servo 1. E aqui eu vou colocar uma variável D100 que é para a gente definir uma velocidade de frequência para esse nosso servo. Então, após descarregarmos o programa, vou definir aqui uma velocidade de 1000 nesse nosso servo. Vou selecionar nosso M4. Então, vocês podem identificar aqui na nossa câmera que o nosso servo ele está girando para a gente aqui. Se eu aumentar ele aqui, né, deixar ele em pé para vocês, vocês conseguem visualizar ele girando. A partir do momento que eu tirar a seleção desse nosso M4, ele vai parar com o eixo magnetizado. Quando eu selecionar, né, servo OFF no nosso M2, o nosso eixo volta a ficar livre para movimento. Tá? Então aqui a gente tem a certeza do funcionamento do nosso primeiro servo motor em rede canopy. Para que nós utilizemos o segundo servo em rede canopy, podemos utilizar as mesmas questões de blocos. Tá? O que a gente pode fazer? Ou nós criamos um novo programa, mudando sempre os primeiros S1 aqui para 2, ou nós podemos aqui definir sempre uma variável, por exemplo, D20. Então, D20 aqui, D20 aqui, aqui em parte de servo ON também D20, e DPL-SVC também D20. E vamos descarregar o programa para o nosso CLP. Realizamos esse download. Aqui em D20 eu vou definir que agora eu quero trabalhar com o meu servo 2. Então você vai ver que todos os nossos blocos criados como aquela hora, estamos aqui em bloco 2. Então vamos selecionar novamente M0, tivemos o retorno, comunicação ok. Pulso no nosso M2, então a gente vai vir para esse nosso segundo servo. E vamos identificar que o eixo dele está fixo também. Né? Agora o nosso primeiro está com o eixo livre e o segundo está com o eixo fixo. Podemos vir aqui nesse nosso M4, selecionar e temos o nosso servo número 2 em funcionamento. Tá? Para que nós tenhamos os dois servos funcionando ao mesmo tempo, tá? Nós vamos precisar duplicar os blocos. Então vamos vir aqui no init-C. E aí aqui sim definir 1 e definir 2 também. ASDA-ON, também vamos criar o ASDA-ON
o 1 e para o 2, para servo on, e as da on, que seria para a parte de deixar em servo off, para o modelo 1 e para o servo 2 também. E aqui a parte do DPLSVC também vamos definir para o primeiro e para o segundo. Aqui na questão de velocidade e frequência, vamos definir uma outra variável e vamos descarregar esse programa para o nosso CLP. Então aqui vamos selecionar a nossa comunicação, tivemos retorno, os dois servos estão ok. Ambos os servos deixamos em servo on, então vamos identificar que ambos os eixos estão fixos. Tá? Só voltando aqui para poder explicar para vocês, tá? Nessa parte do init C a gente não pode deixar conforme os outros estão aqui, tá? Senão vai ocasionar problemas. A gente precisa vir sempre no M10 aqui selecionar, para que também o eixo número 2 ele fique fixo para a gente, tá? Então os programas eles têm que ser separados, tá? Dessa forma separada, eu acredito que seja melhor, tá, criarmos dois tipos de programas. O programa para acionamento do servo 1, conforme nós temos aqui agora no momento, né, que é o nosso servo 1 na questões aqui de servo 1 com o eixo fixo. Voltamos aqui na nossa parte de programação, criamos uma segunda POL, né, no caso. Então vamos criar aqui uma segunda POL, que seria para o nosso servo 2. E aí vamos utilizar os mesmos blocos, só que aí ao invés de usarmos um endereço 1, vamos usar o endereço 2, tá? Então vamos criar aqui como M20, né, para diferenciar. Parte do init C, vamos criar para o 2. Vamos criar o reset dessa nossa memória M20. E não podemos esquecer da memória de retorno, que é a nossa SM1681. Vamos criar aqui o nosso ASDA1, né, para o 2, com o valor de 1, que é para deixar em servo on. Aqui tem que ser pulso acima, tá? Ou possa ser um contato aberto e aqui no servo off contato fechado também. De F de M22, que é pulso abaixo, e o ASDA1 agora vai ser 0, para que nós passemos ele para 0. E aí temos nosso último bloco, que vai ser o nosso DPL SVC, tá? Onde a gente vai definir que vai ser para o 2 também, é uma velocidade de variável de D200. Com isso, nós vamos descarregar esse programa para o nosso CLP, vamos compilar para ver se não tem nada de errado. Descarregando o programa para o nosso CLP, podemos deixar ele de forma online. Temos aqui o nosso primeiro eixo fixo, o nosso segundo eixo ainda não está magnetizado. Então vamos vir aqui na nossa programação, selecionar M20 para habilitar a nossa comunicação com o servo 2 e vamos deixar o nosso servo 2 também com o eixo fixo, então o eixo está magnetizado. Após isso, vamos definir a frequência para o 2, vamos definir o valor de 2000. Aqui no nosso primeiro programa estamos com o valor de 1000. Temos também aqui, né, o eixo magnetizado. Vamos pedir para o nosso primeiro servomotor partir. Como vocês podem ver, ele está girando uma certa velocidade aqui de 100. Vou aumentar ele para 1000 para ficar um pouco mais rápido de visualização. O nosso segundo programa, vamos apenas habilitar o giro do nosso motor. Ele está numa velocidade de 2000. Tá? Então, com esses blocos aqui de init C, que é a de comunicação e habilitação da rede Canopen, com qual servo da rede vai trabalhar, com o ASDA1 trabalhando em 1 para deixar servo on e o ASDA1 trabalhando em 0 para deixar servo off,
E o DPLS-VC a gente consegue já fazer uma parte de programinha em relação utilizando a rede Canopen do CLP Delta AS com 2 servos motores da linha ASDA A2. Bom, então essa daqui é a questão da configuração, comunicação e programação entre o CLP e os servos da Delta na rede Canopen. Caso vocês tenham alguma dúvida na aplicação, na configuração, vocês podem estar entrando em contato com a Vale Sistemas, tanto pelo e-mail quanto pelo telefone, que também vai ser deixado na descrição do vídeo.